Eu já escrevi sobre a gente ter um bom plano não basta. Só ter um bom plano e não executar não vai adiantar. Então, quais são os 3 pilares que eu, Chay Carione, acredito que são fundamentais para que a gente pare neste momento e pense e construa a nossa meta, o nosso planejamento daqui para frente. O primeiro pilar é o pilar da sua identidade, é o pilar do seu eu, ou da identidade do seu negócio. O que é esse pilar da identidade? O pilar da identidade são os seus valores. O que é importante para você? O que não pode faltar para você? O que conversa com os seus valores, certo? A gente vai falar de vendas aqui hoje. A gente vai falar de vendas. E uma das coisas que a gente precisa entender, eu sempre fui muito vendedora por necessidade. A venda é algo que nos traz possibilidades de aumentar os nossos ganhos, tá? Então, quando a gente tem a possibilidade de vender e ser comissionado ou ganhar mais com isso, muitas pessoas se tornam vendedoras por necessidade e descobrem nessa jornada que adoram o que fazem. Muitos empreendedores se tornam empreendedores porque sempre foram muito bons em venda. Mas muitos empreendedores que são, às vezes, um perfil mais criativo, mais comunicativo, mais analítico, muitas vezes até mais estratégico, essas pessoas, às vezes, sentem uma certa dificuldade em vendas. E não existe nenhum negócio que a gente não precise ter vendas. Então, por isso que hoje também no planejamento eu vou falar sobre um planejamento de vendas. Muito bem. Então, voltando aqui no pilar da identidade, a gente fala dos nossos valores. Porque falando de vendas, quantas vezes a gente vai vender para alguém que não tem o perfil para comprar aquilo? Ou vai vender para alguém que vender de um jeito que não combina com aquilo que eu acredito. Então, é muito importante, quando a gente for construir um plano de ação, a gente considerar esse pilar da identidade, os teus valores. Os teus valores aqui na identidade entra também as tuas competências, aquilo que você já sabe, aquilo que você já faz como experiência, já tem feito. Como é um planejamento de ano novo, é neste momento que entra o que você fez em 2019, certo? Por quê? Porque a gente está falando de habilidades, de experiências, e aqui você coloca isso. Muito bem. O que entra também na questão da identidade? Entra aquilo que você visualiza, aquilo que você deseja. O que você visualiza para você e para o seu negócio em 2020? O que você deseja para você e para o seu negócio em 2020? Como que você se vê? Olha, eu visualizo no meu negócio em 2020 estar numa sala atendendo pessoas e não mais em home office, como tem algumas pessoas que pensam assim. Eu visualizo me tornar uma autoridade naquilo que eu já faço. Eu visualizo palestrar em um evento X ou no evento Y. Eu me visualizo ganhando muito dinheiro. O que você visualiza para 2020? É neste pilar da identidade que a gente está casando aqui valores e competências com visualização, aquilo que você consegue cocriar, como a gente fala, né? Muito bem, é o que você deseja. E isso precisa, de novo, conversar com o seu estilo de vida, aquele que você está construindo ao longo do tempo. O segundo pilar para construirmos um plano com muita assertividade é o pilar da gestão. Gestão, a gente está falando de negócio, a gente está falando de realização, a gente está falando de ação. O pilar da gestão é o que fazemos e como fazemos, certo? Se no pilar da identidade é o que desejamos, o que queremos, no pilar da gestão é como a gente faz isso acontecer, é como a gente lida com isso. Qual que é a gestão atual do meu negócio? Qual que é a gestão, como que é que eu entrego aquilo que eu já venho fazendo? Como que eu tenho feito a gestão do meu tempo? Como que eu tenho feito a gestão da minha equipe? Como que eu tenho feito a gestão do meu dinheiro, do dinheiro da minha empresa? Como que eu tenho feito a gestão dos clientes que eu já tenho?
Então, o segundo pilar para você construir o seu plano é gestão. A gente precisa olhar para a gestão, certo? Porque é neste pilar que a gente se pergunta quais são as mudanças que eu estou disposto a realizar para ter uma melhor gestão. Eu já vou dar exemplo para vocês. O terceiro pilar, identidade e gestão, o terceiro pilar são resultados. Aqui sim entram as metas. Quais são as metas que eu quero construir ou que eu preciso construir para atingir tudo isso que eu desejo e como eu desejo realizar, ok? Eu quero ganhar mais, mas trabalhando menos. Aqui tem a minha identidade, eu quero ganhar mais trabalhando menos com a gestão do tempo. E o resultado disso depende de como você vai fazer acontecer as suas metas. Muito bem, agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá bom? Tchurum, 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 tchurum. Aqui. Muito bom. Aqui a gente está na Masterclass Mentoria Safira, que é um grupo fechado que a gente tem alguns convidados, tem pessoal aqui da minha mentoria individual também, que eu chamei. A ideia aqui é a gente planejar e fazer, tá? E esse é um material... Deixa eu ver onde é que eu coloco vocês aqui. Ok, deixa só minha telinha aqui, tá? Se alguém precisar me chamar no chat, chama aqui que eu vou ver. Bom, esse material que está no e-mail de vocês, ou quem não recebeu, me pede depois por e-mail também, tá? Ou pro WhatsApp, que eu mando também. Quem tem meu WhatsApp, aqui eu mando pro WhatsApp. Esse aqui é o planejamento de 2020, certo? Eu quero que você escreva. Se você não tem esse material ainda, pode ser no seu bloco de notas, pode ser num papel qualquer, pode ser na sua agenda, enfim. Escreva aqui as suas metas para o ano de 2020. A gente vai considerar aqui os 3 pilares. O pilar da identidade, o pilar da gestão e o pilar dos resultados, ok? Primeira pergunta que eu faço para você é como que você quer ser reconhecido em 2020? Como que você quer se apresentar? Como que você quer ser lembrado em 2020? E aqui entra completamente essa questão de você revisitar o que eu tinha falado sobre a sua identidade. Quais são os seus valores, aquilo que realmente importa para você, onde que você tem um diferencial, qual que é a sua competência, o seu talento, em que você pode se posicionar de uma forma que vai ser reconhecido por isso e conhecido por isso. E quais que são as mudanças pessoais que você deseja realizar? Por exemplo, todos eu vou dar exemplo, tá? Vamos imaginar que você deseja ser reconhecida ou reconhecido como uma empresária bem-sucedida que tem equilíbrio nas diferentes áreas da vida. Eu desejo ser reconhecida como um líder na área profissional que eu atuo. Desejo ser reconhecido como um líder, né? Como um cara, uma pessoa realmente que me destaco, que inspiro outras pessoas, que impacto positivamente os meus clientes, os meus fornecedores, os meus stakeholders, que trabalham realmente com propósito e com intenção naquilo que eu faço na minha área profissional. E aí a pergunta seguinte é: quais são as mudanças que eu preciso fazer para realizar essa minha meta pessoal? E aí eu também coloquei aqui para vocês algumas coisas. Aí essa ideia aqui eu coloquei como uma ideia mais pessoal mesmo. Olha, eu desejo realizar mudanças pessoais no sentido de ter hábitos novos. E para isso eu preciso ter mais disciplina, hábitos de autocuidado, hábitos de não ficar muito tempo perdendo tempo com coisas que são circunstanciais ou que me distraem ou que me roubam a minha energia. Por exemplo, pessoas que gostam e que trabalham com rede social e perdem muito tempo olhando o que o outro, que trabalha muitas vezes com a mesma área que você está fazendo, muitas vezes esse acompanhar a vida dos outros, o posicionamento dos outros, ele não te serve mais só como uma referência, ele passa a te servir também como um sugador de energia. E às vezes a mudança está aí. A mudança está em você ter mais foco naquilo que realmente importa e que vai te trazer resultado. E isso pode ser uma mudança simples de gestão de tempo, ou de hábito, ou de mudança de postura.
Entendeu? Então, muito bem. Às vezes a mudança pode ser na sua rotina. Às vezes a mudança pode ser uma mudança sutil na forma como você faz a gestão financeira do seu negócio. E por falar em financeiro, eu coloquei aqui para vocês uma meta, a construção de uma meta financeira. Quanto que você precisa vender para ter uma renda mais estável? Quanto que você precisa vender para ter a sua renda mais estável? Eu fui perguntar, e analisando, eu fui perguntar, a maioria das pessoas que eu conheço são pessoas que desejam, essas pessoas elas desejam ter o quê? Elas desejam ter mais liberdade financeira, independência financeira, elas desejam ter mais tempo de qualidade com a sua família, elas desejam ter mais gestão da sua vida, gestão dos seus negócios. E eu sei que a palavra gestão muitas vezes é distante, né? É algo que a gente não consegue fazer esse match. Gestão é organização, gestão é controle, gestão é você somar teu objetivo, organizar isso, acompanhar isso, controlar isso, entregar isso. Entende? A gente vai falar sobre isso agora, tá? Então, o que eu desejo, aquilo que eu busco ter liberdade financeira, eu busco ter mais tempo de qualidade com os meus familiares, com os meus filhos, eu busco ter mais clientes, tem pessoas que buscam, que desejam ter mais clientes, eu busco ter mais liderança, ser mais reconhecido. Isso é o que você deseja, é diferente do que você precisa, ok? Então, pensando lá no que você deseja no financeiro, quanto que eu preciso para ter essa renda mais estável? E a gente vai fazer uma conta aqui. Quanto é o faturamento do seu negócio? Ou quanto que é o faturamento da sua empresa? E muitas pessoas aqui, elas têm um dia a dia tão corrido que elas não param para considerar e fazer a conta do seu faturamento. Então, é muito importante que você tenha clareza, que você tenha gestão, controle, acompanhamento de quanto é o seu faturamento mensal e anual, tá? E quanto deste faturamento você retira como seu prolabore, como seu salário. Sim, separe isso, tá? Quando eu falo que falta clareza nas metas, é uma das coisas mais incríveis de se falar, mas é verdade. E você não precisa sentir vergonha se você, eu não sei exatamente o que eu quero. Às vezes as pessoas não sabem realmente o que querem, quanto querem, por que querem, onde que vão fazer, entendeu? Então, quando você tem clareza das suas metas, como é que eu construo uma clareza de meta? Eu construo uma clareza de meta quando eu consigo definir o que eu desejo mais o que eu preciso. Aí você consegue construir uma clareza mental de metas. Exemplo, tá? Eu desejo ter liberdade financeira. Eu preciso vender mais. Eu desejo ter liberdade financeira. Eu preciso ter gestão financeira. Eu preciso ter gestão do dinheiro. Eu preciso aprender a lidar com o dinheiro. Eu desejo ter independência financeira. Eu preciso ter uma administração melhor de todo o meu negócio. Vocês estão entendendo que o que eu desejo vem junto com o que eu preciso? E quando eu tenho essas duas respostas, eu consigo construir uma meta com mais clareza. Exemplo do tempo. Eu desejo ter mais tempo com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, mais tempo para mim. É um desejo muito comum, inclusive. O que eu preciso? Eu preciso ter agenda, eu preciso fazer coisas mais importantes e menos coisas que me roubam tempo. Eu preciso ter objetivos claros. Eu preciso muitas vezes dizer não para certas coisas e sim para outras coisas. O desejo com o que eu preciso. O que eu quero e o que eu realmente preciso. A gente precisa juntar os dois e construir uma meta, tá bom? Fiz várias anotações. Então, eu vou compartilhando algumas coisas. O que eu coloquei aqui para vocês, gente, eu coloquei aqui para vocês 2 métodos de gestão, né, do pilar da gestão, que quando a gente fala o que eu quero e o que eu preciso, o que eu quero está no pilar da identidade.
que eu quero. Eu quero fazer, eu quero subir no palco, eu quero ter mais seguidores no Instagram, eu quero ter uma agenda cheia, eu quero ser reconhecida como um líder na minha área. Isso tá conversando muito com o seu primeiro pilar na construção do seu plano. Mas o que eu preciso fazer, que é essa segunda questão da clareza, é exatamente o segundo pilar da nossa construção do plano, que é a gestão. E aqui eu trouxe para vocês duas ferramentas, tá? Duas ferramentas que a gente precisa conhecer, dois métodos que são simples. De novo, a gente precisa fazer as coisas simples e que você pode fazer do seu jeito. Eu vou dar aqui uma dica para vocês, onde você consegue construir essa meta clara que a gente desenhou de uma forma dentro de um passo a passo, dentro de um método, tá? Uma das coisas muito importantes quando a gente fala de gestão e que a gente tem medo de falar sobre gestão e que a gente costuma dizer assim, eu não tenho gestão financeira, eu não tenho gestão do meu tempo, eu não tenho gestão do meu negócio, eu não tenho gestão... Por quê? Porque é difícil, a palavra é difícil. Mas quando a gente tem um passo a passo, um tutorial, fica tudo mais fácil, né? Então, imagina, eu não sei me maquiar, mas se eu tenho um tutorial na internet para me maquiar, a próxima vez que eu me maquiar, vai ficar mais fácil. A mesma coisa é meta. Talvez você não tenha gestão do seu negócio ou das suas metas, mas se tu tens aqui um passo a passo, que é a meta SMART, vai ficar mais fácil. Beleza? Muito bem. A meta SMART. Gente, eu já fiz meta SMART até para emagrecer. Então, esse método vale para tudo. Vale para tudo. Vamos falar aqui de uma meta SMART, da construção de uma meta SMART, para que a gente consiga fazer nessa questão do faturamento. Vamos imaginar que eu desejo faturar 3 vezes mais o que eu faturei em 2019, em 2020. Então, isso é específico. Quando eu falo isso para um mentor, para um coaching, para um consultor, para um sócio, para minha equipe, eu estou sendo clara, eu estou sendo específica, eu estou conseguindo contextualizar. E, consequentemente, quando eu consigo contextualizar, eu consigo ter apoio. Eu consigo receber opiniões, eu consigo receber conselhos, ajuda na tomada de decisão, eu consigo, inclusive, comprometer as pessoas envolvidas a atingir essa meta SMART junto comigo. Entendeu? Quando eu construí a meta SMART para emagrecer, eu fiz assim, eu desejo emagrecer definitivamente 10 quilos em 10 meses. Essa foi a minha meta SMART. Então, quando eu comunico isso, eu consigo, as pessoas que estão escutando, elas conseguem se convencer disso. Sabe por quê? Porque os próximos passos convencem o outro. A sua meta, ela só é SMART se você convencer o outro, se o outro comprar a sua meta. Presta atenção nisso, entendeu? Então, eu desejo faturar 3 vezes mais do que eu faturei até 2019, no ano de 2020. Muito bem? O mensurável é o indicador, é o quanto você, como que você vai conseguir acompanhar se a sua meta ela está sendo entregue, atingida ou não. São as placas no meio do caminho, entendeu? Por exemplo, eu quero, a minha meta é faturar 3 vezes mais do ano passado. Então, você precisa saber quanto é que foi ano passado, e aí você vai colocar, o meu mensurável é 3 vezes X. Meu mensurável, aí eu faturei 100 mil, quero faturar 300 mil, por exemplo, tá? Pode ser um exemplo assim. O meu mensurável são 10 quilos. O meu mensurável são agenda cheia. Tem uma cliente que me disse assim, eu quero ter agenda cheia em 2020. Essa é a meta específica dela. E aí eu perguntei, mensura isso. O que é uma agenda cheia para você? Trabalhar de segunda a sexta? É ter quantos clientes? Quantos horários disponíveis para ter a sua agenda cheia você tem? E aí é mensurar, porque senão a gente, no específico, aceita tudo, né? Então é que nem é papel, né? Que nem mãe aceita tudo. Tudo bem. O que é o A da SMART? É o atingível. O atingível é o como eu vou conseguir atingir essa meta que eu estou colocando aqui. E esse como, ele entra também nessa questão assim, de definir estratégias.
Então, eu já sei que eu quero, eu já estou comunicando isso, eu já tenho algumas placas, né, alguns indicadores para acompanhar. Mas quais são as estratégias? Como que eu vou atingir essa meta? Uma das estratégias pode ser, eu vou vender mais, eu vou aumentar a minha abrangência, então, ou seja, eu quero crescer a minha abrangência. Para eu faturar mais, eu quero que mais pessoas me conheçam. Ah, não basta também só aumentar a minha abrangência, eu preciso aumentar a minha conversão. Ah, ok, eu já tenho uma grande abrangência. Vamos imaginar que uma pessoa que é um e-commerce ou que é uma pessoa que precisa de público de redes sociais tem 100 mil seguidores, ou 10 mil seguidores, que seja. E desses 10 mil seguidores é uma abrangência boa. Quanto é a conversão desse cliente? Ah, desses 10 mil seguidores, 20% tem algum produto meu, 20% engaja com um e-book que eu mando para ele baixar. Essa é a tua conversão. Muitas vezes a gente tem uma abrangência enorme e uma conversão muito ruim. Muitas vezes a gente pode ter uma abrangência pequena e uma conversão incrível. Isso significa o quê? Se você tem uma abrangência pequena e uma excelente conversão, parabéns, porque você não está olhando para métricas de vaidade. Não é a quantidade de pessoas. Eu coloco 1000 pessoas numa live. Ok, quantas dessas pessoas realmente falam com você? Quantas você convence? Certo? É isso. Então, assim, ó, a abrangência ela pode ser pequena, mas a sua conversão sempre tem que ser grande, sempre tem que aumentar. Outra coisa que acontece aqui, o fechamento. Muitas vezes você tem uma conversão boa, mas na hora do fechamento você não sabe dar preço, você não sabe cobrar, você não sabe finalizar uma venda. Cara, às vezes você fez tudo direitinho, atingiu aquela pessoa se converteu, ela está ali pronta para fechar com você, você não fecha. É isso que você também tem que olhar com a sua equipe de vendas. Muitas vezes você tem uma grande abrangência, está investindo em mídia, está mandando 15 mil e-mails, está entrando um monte de gente na sua loja, mas poucas pessoas estão comprando ou fechando, certo? Então presta atenção nisso. Hoje em dia, a gente está numa luta muito grande pela abrangência. Por quê? Porque a gente tem muitas pessoas fazendo as mesmas coisas. A gente tem uma loja, por exemplo, de produtos naturais. Então, toda esquina, em todo shopping, vamos dizer assim, não toda esquina, mas todo shopping, toda rua, todo bairro tem uma loja de produtos naturais. Então, eu já estou dividindo muito a minha abrangência. Eu preciso me diferenciar para melhorar a minha conversão. E se é loja física, gente, e alguém entrou na sua loja física, você tem que ter pessoas muito bem preparadas para ser matador. Para realmente, porque pensa, já converteu a pessoa entrou. E aí ela vai te dizer que ela entrou só para dar uma olhadinha, não tem problema. Mas se ela entrou, ela realmente já tem 90% de intenção de compra. 90%. Tá? Não sei que seja o concorrente lá do outro bairro que está entrando para ver quanto é que você cobra. Pode acontecer. Aliás, na rede social acontece muito da gente ter os concorrentes entrando. Não tem problema, gente. O pessoal vai te copiar e é isso aí, deixa copiar, tá? Faça primeiro ou faça melhor. Ou faça os dois, que é melhor ainda. Relevância. Uma meta SMART, ela precisa ser relevante. O que é uma meta SMART relevante? Por que você quer aumentar 3 vezes o teu faturamento? Por que você quer emagrecer 10 quilos, definitivamente? Qual que é o seu porquê? Qual que é a relevância? Porque aí quando você tem o que você vai fazer e o porquê, você consegue convencer mais ainda. A sua conversão é maior, o comprometimento das pessoas que trabalham com você é muito maior, o seu posicionamento é muito maior e você, como empreendedor, como profissional liberal, como funcionário, como vendedor, como batalhador que você não vai desistir. Porque se você não tem um porquê forte na primeira dificuldade, e não terá uma dificuldade, terá muitas dificuldades nessa jornada, nesse meio do caminho, você vai desistir.
No primeiro hater na sua rede social, você quer desistir. No primeiro cliente que você entregou com o maior carinho e ele reclamou, você quer desistir. No primeiro concorrente que foi lá e fez primeiro que você vai querer desistir. Então, tenha um porquê muito forte. Na primeira festa, falando, né, considerando aqui com o emagrecimento, na primeira festa que você for convidado, ou na primeira vez que você for se pesar e em vez de ter emagrecido, engordou, isso acontece, o que acontece? Você desiste. Então, tenha um porquê forte. E, por fim, não existe meta SMART se você não tiver prazo. Qual é o prazo? O prazo aqui, gente, eu gosto de dizer o seguinte, nos próximos 6 meses, no próximo 1 ano, pensa no curto prazo, tá? Pensa no curto prazo, porque senão a gente se perde um pouco. E divide esse prazo lá no mensurável em trimestres, que é a melhor forma que você pode fazer, tá certo? Me deem um ok aí, se tá bom para vocês, se tá tudo certo, se vocês estão acompanhando, tá bom? O segundo método que eu trouxe é o 5W2H. E fica aqui comigo que eu vou fazer conta daqui a pouco sobre vendas, tá? O 5W2H é um método muito conhecido e a gente faz naturalmente, muitas vezes, sem saber nem que era um método, né? O que a gente faz? What que fazemos, né? O que vamos fazer? Por exemplo, eu vou fazer um plano de marketing, eu vou fazer um novo desenvolvimento do meu comercial, da minha área comercial, vou contratar uma pessoa para fazer novas vendas, eu vou treinar a minha equipe, eu vou fazer um treinamento, entendeu? Eu vou investir em mim, eu vou falar com mais clientes, eu vou ligar para os meus clientes. Por que fazer? De novo, a relevância. Porque eu não quero fazer desconto, porque eu não quero investir muito dinheiro. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer, por quê? Quem que vai fazer? Onde que você vai fazer? Eu posso mandar e-mail, posso fazer na rede social, posso fazer por telefone, eu posso fazer uma chamada presencial, eu posso... Onde você vai fazer as suas ações que vão te levar no teu resultado, da tua meta? Quando que você vai fazer? Muito importante você dividir ações, tarefas por tempo. Em que momento você vai fazer ações específicas na rede social? Em que momento você vai fazer o treinamento com a sua equipe? Divida isso, tá? E principalmente, como que você vai fazer? Eu vou fazer uma ação forte em rede social e eu vou fazer isso com um planejamento de marketing bem estruturado, e eu também vou fazer um site, um e-commerce, e eu também vou fazer como que você vai fazer isso e quanto que isso vai te custar. Isso é bem importante. É bem importante você validar se está dentro, porque aumentar faturamento, eu vou ser bem sincera, não é uma das coisas mais difíceis, não. Agora, aumentar faturamento, aumentando muito o teu custo, tem que entender se vale a pena. Principalmente quando você não está ainda com a sustentabilidade do seu negócio, tá? A próxima página que está aqui é falta a gestão de produtividade. Gente, a maioria das pessoas não sabe lidar com o tempo. E eu trouxe para vocês aqui blocos de foco de tempo. Uma coisa que eu falo e que eu vou sugerir para você como fazer isso, tá? O que você precisa fazer para ter realmente gestão do seu tempo com blocos de foco? Por que blocos de foco? Você não vai focar só no Instagram, por exemplo. Você não vai focar só em ligar para clientes e vender. Você não vai focar só em mandar proposta. Você não vai focar só em estudar. Porque senão você não vai ter aquele equilíbrio em outras áreas da sua vida. Então, você pode sim, e eu costumo fazer isso aqui semanal. Eu gosto de ter um planejamento de agenda semanal, tá? Isso é outra aula, é outra masterclass, mas se eu penso na minha semana, eu consigo ter gestão e eu consigo ter melhores resultados. Agora, se você ainda está num nível que você só faz o dia, tudo bem. Olha para o seu dia e pense no seu dia. O que eu quero dizer para vocês aqui? Primeiro, antes de você distribuir as suas tarefas e determinar um bloco de foco, tá? Um bloco de tempo de foco, determine quais que são as tarefas importantes, muito importantes, aquelas que vão te trazer resultado para atingimento das suas metas dentro deste plano. Exemplo, vou te dar alguns exemplos baseados
dessa meta que eu falei aqui para vocês. Exemplo. Bom, a minha meta lá que a gente desenhou, que era faturar 3 vezes mais e no ano de 2020. Essa meta não é minha, é um exemplo, tá, gente? A minha é maior. Enfim, a minha meta, tá? A meta dessa que a gente está aqui no exemplo. Muito bem. Essa meta é o seguinte. Quais são as tarefas? Lembra que eu coloquei lá? Ter um plano de marketing efetivo que aumente a minha abrangência, principalmente nas redes sociais. Uma das tarefas pode ser aqui, ó, escreva aqui. Planejar as postagens do feed do meu Instagram para janeiro. E aí você vai precisar o quê? Eu quero ter 3 postagens por semana. Chay, eu quero ter 3 postagens por dia. Eu quero ter uma postagem por dia. Senta durante um dia e organiza um horário para que você trabalhe sobre isso. Vamos imaginar que você vai construir. Vou fazer diferente. Vou dar um exemplo real. Ontem, tá? Ontem eu parei das 13 horas até as 15 horas e 30 minutos. 13, 14, 15 e 30. 2 horas e 30 para focar, construir criativo, copy e de feed de stories para o desafio que está acontecendo no Telegram. Tem um desafio acontecendo no Telegram, um desafio meu, um desafio gratuito, que é um desafio, inclusive, deste livro aqui, é o livro do Christian. Neste livro aqui, eu construí um desafio de 15 dias para entregar para vocês em vídeos, e eu construí os posts com o criativo com o criativo e com a copy de cada um desses dias, desses 15 dias de desafio. Ontem, nessas 2 horas e meia, o que eu fiz? Eu fiz esses criativos os próximos 7 dias. Então, são 15 dias. Os próximos 7 dias estão construídos nessas 2 horas e meia. Eu fiz o post e eu fiz o texto. E eu coloquei numa pasta do Google Drive e já programamos para colocar no Instagram. Aí eu passei para a equipe, colocar no Instagram e colocar e publicar lá no Telegram, que também dá para agendar no Telegram, tá bom? Uma outra tarefa aqui pode ser o seguinte, se for um planejamento semanal, a minha tarefa é de fazer uma reunião de financeiro com a minha equipe. Uma tarefa de ter uma validação de metas da semana, pode ser. Quanto tempo você precisa para isso? Às vezes um bloco de foco de tempo é 10 minutos, às vezes é 1 hora, às vezes é um período inteiro do dia. Só que quando eu falo de bloco de foco, é você estar ali fazendo aquilo. Uma das coisas diárias que é importante a gente fazer, para não ficar o tempo todo fazendo, é, por exemplo, responder direct do Instagram. Eu tenho um bloco de foco para responder direct do Instagram. Eu não fico toda hora que entra. Agora, neste momento, ó, vou até olhar aqui para vocês. Nesse momento, eu estou com 22 directs, tá? 22 directs aqui no Insta. Esses 22 directs eu só vou responder na hora que for no meu bloco de tempo. E-mail. Eu tenho 1 hora por dia que eu sento lá para responder os e-mails. É claro que de vez em quando vem, volta. Mas aí a gente vai pontualmente. WhatsApp, mesma coisa. Eu tenho um bloco de foco de tempo para responder o WhatsApp. Então, às vezes, realmente a pessoa já sabe que eu estou vendo, ela viu que eu visualizei, mas não respondi. Por quê? Porque eu estou focada fazendo outras coisas. Se você não separar tempo para fazer as coisas importantes que você tem que fazer, você vai passar o tempo todo fazendo só coisas urgentes, tá? Então, realmente, separe seus tempos aqui. Ó. Exemplos de tarefas importantes. Planejar os teus posts, reunião estratégica, que pode ser com você mesma ou com o teu sócio. Estudar, acompanhar os teus indicadores, ligações para clientes. Às vezes você está fazendo vendas, você vai fazer uma ligação para o cliente, tira 2, 3 horas para ligar para 2, 3, 4 clientes, entendeu? Vai fazer muita diferença do que você deixar isso acontecer com o tempo. Agora que a gente está quase chegando no final, tem 15 minutos aqui de aula, eu vou falar para vocês sobre faturamento base sustentável. Quando a gente fala de base sustentável, é
a base que a gente precisa ter de faturamento para que o nosso negócio se mantenha seguro. Estava falando lá que a maioria das pessoas querem ter liberdade e independência financeira. Isso inclui o quê? Ter um ganho suficiente que pague a minha conta de forma confortável, mas regular. Não adianta, você vai conversar com uma pessoa que faturou muito, um corretor de imóveis, por exemplo, faturou super uma venda de um imóvel, ele ganhou uma comissão alta. A sensação de ele não ter aquilo ganhando todo mês ou organizado isso mês a mês não é positiva, tá? A gente precisa ter essa regularidade, esse sustentável. Então, é uma forma que eu vou fazer aqui para vocês. Tá? Aqui entra o seu faturamento de base sustentável. Desculpa. O número de vendas, o objetivo de vendas e o teu pós-vendas, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, despesas operacionais mais as suas despesas pessoais. Lembra que eu falei qual que é o teu prolabore, quanto que você precisa para viver e o que que você entra. As despesas operacionais, aqui, gente, você pode colocar o teu custo base para existir, mas aqui você pode colocar também uma cota, eu tenho aqui uma área de reinvestimento no meu negócio, eu tenho uma área de cursos, enfim, as despesas operacionais do teu negócio. Eu quero que você pense nisso. Vou colocar que você tem uma empresa que a tua despesa operacional para existir é 10 mil reais. 10 mil reais para ela estar ali aberta, funcionando, entre cliente ou não entre cliente é 10 mil reais, tá? Gente, às vezes hoje, um computador, um celular, uma câmera, a despesa às vezes é maior que 10 mil reais. Se entra aqui investimento de patrocínio, se entra aqui um monte de outras coisas, beleza? As despesas pessoais, Chay, ok, eu preciso ter 10 mil reais para minha empresa estar aberta, mas eu preciso ter 20 mil reais para viver. Então, eu preciso de 30 mil reais. Então, o teu faturamento base, ele tem que ser 20 mil, 30 mil reais. Aí você vem aqui para baixo, a pena que não dá para riscar aqui, né? Senão eu já estava escrevendo para vocês. Aqui embaixo, você coloca esses 30k, 30 mil, 10 mais 20 daqui. Coloca a tua realidade, estou dando um exemplo bem solto, tá, gente? Aí bota aqui, 30 mil. Qual é o preço médio do teu produto ou do teu serviço? Vamos imaginar que você é um consultor, que você é um consultor de marketing digital, por exemplo. Ou que você é um consultor de empresa. E você cobra 5 mil reais por consultoria mês, para aquela empresa ou para aquele cliente, tá? Se divide isso, então, os teus 30 mil que você precisa por 5 mil reais de ticket médio ou de renda média que você tem mês. Você precisa de quantos clientes? Você precisa de 6 clientes. Vou imaginar que você precisa ter 30 mil de faturamento, mas você cobra 2.500 por mês por conta que você atende. Você precisa ter 12 clientes. Entendeu? Vamos fazer uma conta mais baixa para faturamento. Eu tenho 10 mil reais de custo e tenho 15 mil de despesas pessoais. Eu preciso ter 25 mil faturamento, certo? E eu sou uma fisioterapeuta. E eu cobro uma média de 150 reais por hora, por atendimento aos meus clientes no pacote, por exemplo, certo? Então, vou imaginar que 25 mil mês dividido por 150 reais a minha hora, eu preciso ter 170 atendimentos. É isso? Não é mais? Vou fazer a conta aqui, gente. 166,6. Então, vamos imaginar que eu preciso ter 170 clientes para atender. Muito bem. Lembra que eu falei que eu quero ter agenda cheia? Imagina que eu sou essa fisioterapeuta, que eu quero ter agenda cheia. Mas eu também quero ter qualidade de vida com os meus filhos. Mas eu também quero malhar. Mas eu também quero estudar. Mas eu também quero, ok? Então, define quanto tempo você vai atender. Vamos imaginar que essa pessoa, ela vai atender das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas agora eu vou imaginar mais um pouco, que é janeiro, e que essa pessoa não vai trabalhar 2 semanas, só vai trabalhar 2.
Se a gente dividir isso por 15 dias úteis de janeiro, e que nem são 15 dias, fiz aqui uma conta errada, são 21 dias em janeiro, mas vamos imaginar que ela vai trabalhar 15 dias em janeiro. Ela precisa ter 11 horas por dia disponível para conseguir ter essa renda. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando a gente tem o faturamento base e quando a gente tem o preço médio, a gente consegue entender quantas vendas a gente precisa fazer. E isso aqui, ó, pode ser inclusive produto. Vou imaginar que eu preciso faturar para ter a minha loja aberta, a minha salinha aberta, eu preciso faturar ali 50 mil, 30 mil, tá? Somando aqueles dois. E eu tenho um ticket médio aqui de R$200 por cliente, é um ticket alto, R$200. Então, eu preciso ter 150 clientes. E aí, eu preciso fazer o quê? Vamos imaginar que eu preciso ter 200 vendas no mês, tá? E eu tenho 21 dias úteis. Então, eu preciso ter o quê? 9, 10 vendas dia. Gente, é isso que vocês precisam fazer quando vocês estão pensando em vender. E aí, vocês precisam olhar para a sua semana que passou e ver quantas vendas vocês fecharam. Senão chega lá na última semana do mês, dá desespero em todo mundo, porque tem o que fazer na primeira semana do mês? Pagar boleto. E na primeira semana do mês que tu tem que pagar boleto, tu também tem que atender o teu cliente. E aí você está atendendo o teu cliente pensando em pagar boleto. E aí você está pensando em pagar boleto, e aí você vê o resto do mundo fazer, sabe o quê? Live e postagens no Instagram. E aí você começa a se sentir o quê? Uma pessoa que não tem gestão e começa a ter vontade de desistir. Então, começa de trás para frente, começa a ter planejamento, começa a entender quantas vendas você precisa fazer por mês, por dia, para ter a sua meta. Ajuste a sua meta, se for necessário. Comece, às vezes, com menos, para avançar na frente, entendeu? Nesse momento, muitas vezes, eu quero muito ganhar 30 mil por mês, Chay. Mas muitas vezes, para você ganhar 30 mil por mês de forma sustentável, você precisa ter gestão do seu tempo, do seu negócio. Você precisa ter organizado os teus posts uma vez por mês, bem bonitinho, com foco, com bloco de tempo, para no mês seguinte abrir mais agenda para isso. Olha a diferença. Você precisa treinar a sua equipe neste mês de janeiro, neste mês de fevereiro, de repente, para em março faturar muito mais. E aí você começa a subir e a crescer. Isso vai fazer toda a diferença na sua motivação, na motivação da sua equipe e principalmente na entrega para o seu cliente. Beleza? Gente, falta de gestão financeira, é isso que acontece. Então aqui a gente já consegue ter o quê? O objetivo das suas vendas. Tu começa a ter aqui um objetivo de vendas. O meu objetivo de vendas é vender 5 consultorias, 200 mil. 200 produtos, 200 unidades. E aí essas unidades vai transformando isso, vai fazendo essa conta, tá? O pós-venda é o relacionamento que gera resultado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, esse ano de 2020, no meu planejamento, eu estruturei que eu ia atender individualmente apenas 20 clientes. E desses 20 clientes que eu vou atender no individual no ano de 2020, 60% são ex-clientes. São clientes que renovaram, nem chegaram a ser ex-clientes, são clientes que terminaram e renovaram. Isso é pós-venda. Isso é você acompanhar. Uma das ações que mais funciona é quando você decide que você vai vender X, é ligar para quem já compra. É mandar é chamar essa pessoa. Se eu sou um fisioterapeuta, por exemplo, voltei de férias, você vai marcar seu horário, as pessoas não fazem isso. É básico, é óbvio, mas as pessoas não fazem isso. E eu sei que tenho médicos aqui, eu sei que eu tenho dentistas aqui, e uma das principais questões que vocês me falam é o seguinte: Chay, será que não é muito invasivo eu mandar uma mensagem para o meu cliente, para o meu paciente, dizendo que já está na hora de ele renovar o Botox? Será que não vai parecer que eu estou matando o cachorro a grito quando eu mando a minha secretária manda uma mensagem para o meu paciente dizendo que a máquina do laser chegou? Não, não é. Agora, é chato e invasivo quando você manda a lista de transmissão toda semana dizendo que tem uma promoção da tua clínica de estética. É chato. Eu apago. Agora, se você tem um planejamento
de pós-venda, estou falando de pós-venda, é completamente diferente. Se você chega para o teu cliente e diz assim, olha, já faz 6 meses que você esteve aqui conosco e fez uma limpeza dental, dentária, sei lá. Tá na hora de você fazer de novo. Cara, você vai. Ou por acaso, o ser humano leigo normal, ele marca lá na sua agenda. Hoje eu fiz limpeza nos meus dentes. Estou precisando de novo daqui 6 meses, vou marcar. Eu que sou organizadinha, não marco, tá? Mas vou porque o meu cliente, o dentista mandou lembrar. Isso é legal. Terminando aqui, eventos, promoções e lançamentos, tá? No ano. Marque no seu calendário anual os meses que a sua empresa terá ações para já se planejar. Eventos, por exemplo, o aniversário da tua empresa, né? O dia de treinamento da tua empresa, promoções. Você faz promoções? Eu tenho clientes de lojas de roupa que fazem promoções 2 vezes por ano só. Marca na agenda. Eu só faço promoção no Black Friday. Ótimo, já marca na tua agenda quando é que você vai fazer uma ação. Black Friday já é lá em novembro, ok? Já provavelmente você vai ter que fazer isso antes. Lançamento, você vai lançar um produto, você vai lançar um curso, você vai lançar um serviço novo, já coloca na sua agenda quando é que você vai fazer isso. É muito importante você já se planejar. Você vai viajar para um treinamento, quando é que você vai fazer isso, tá bom? E aí, para finalizar, eu sempre gosto de dizer o seguinte: comemore as etapas, celebre cada momento, cada vitória sua, da sua equipe, dos seus clientes. Se você esperar, está tudo sempre muito perfeito. Estou parando de compartilhar aqui, ó. Vai ser uma coisa realmente, vai ser realmente uma coisa muito, muito, talvez até impossível. Então, celebre mais, celebre as etapas. Celebre o fato de você, nossa, que bom, consegui fazer hoje as postagens da semana toda, tá planejadinho, tá arrumadinho. Vou para a próxima. Celebra isso, comemora isso. Comemora, inclusive, o cumprimento das tarefas, comemore você ter batido a meta da semana. Comemore você ter batido a meta do dia. Isso é muito importante. Porque se você não comemorar isso, você também não tem um gás extra. Então, realmente, gente, o que eu quero dizer com planejar o ano novo, todo mundo fala, é super clichê, né? Mas a gente tem que pensar no pessoal e no nosso financeiro. A gente precisa realmente ter o nosso financeiro estruturado, sustentável, e cada etapa do seu negócio é uma etapa diferente. Se você está começando um negócio, você vai olhar para um financeiro de uma forma que ele vai ter que ter custos, despesas operacionais cada vez menores, porque você também vai ter menos clientes, talvez menos estrutura e capacidade para entregar. Muitas vezes você não pode nem anunciar muito, né? Eu tenho uma cliente que começou a fazer bombons finos. Ela não pode anunciar muito, porque ela não tem hoje ainda uma estrutura formada para fazer, por exemplo, 1000 bombons. Então, não adianta ter uma meta financeira que é de 1000 bombons se você ainda é muito artesanal. Também não adianta você, como eu quando comecei a empreender como coaching, consultora, eu tinha um bebê recém-nascido. Então, não adiantava eu ter uma agenda lotada. Então, consequentemente, eu também não poderia ter uma meta financeira muito ousada, porque eu tinha poucos horários disponíveis na minha tarde para atender os meus clientes. Então, isso tudo é relevante na hora da construção do teu plano. Outra coisa, para finalizar essa aula, não pense que você é uma pessoa que está atrasada na vida. Eu já devia ter feito isso, eu já devia ter feito meus posts, eu devia... Não, ninguém está atrasado. Todo mundo está no tempo que deveria estar. Só que você precisa realmente ter muita consciência, ter muita presença, ter muito equilíbrio e entrar em movimento. Você não pode ficar parado. Se você ficar parado neste momento, fazendo o que muitas vezes a gente tem vontade de fazer, hoje é sexta-feira, gente, final do dia, em pleno janeiro, maior calor aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos, que tem gente que está aqui, está maior frio, está abaixo de 0, né? Mas
a gente tem muitas outras razões para não estar aqui. E se a gente está aqui, é porque a gente tem relevância, a gente tem um porquê maior. E se a gente está aqui, a gente está cumprindo uma tarefa, está começando, está terminando. Entra nesse movimento, não deixa parar. Mas não se desespera achando que tem muita coisa para você fazer e que você já devia ter feito antes. Não, você não devia ter feito antes. O fato de você estar aqui, neste momento, é o momento certo. E o seu jeito é o jeito certo. Ajuste o teu jeito para que você converse sempre com a sua identidade, para que você melhore sempre a sua gestão e para que você consiga colher os melhores resultados e, consequentemente, celebrar cada um desses resultados.